Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos dar continuidade ao estudo da literatura indígena. Lembrando, gente, que nós vimos anteriormente que a literatura indígena, infelizmente, ela não foi tão importante durante muito tempo aqui no Brasil, porque nós não temos registro dessa literatura. Ela é contada oralmente. Então, por isso, muitas pessoas não valorizavam a literatura indígena. Então, o que aconteceu? Esses povos indígenas aqui no Brasil, eles aprenderam o português e passaram, então, a registrar essa cultura, essa literatura. Então, com isso, nós percebemos que a literatura indígena, então, ganhou maior destaque. Também, gente, algo que é importante a gente lembrar, nós temos a Eliane Potiguara. Ela é uma escritora indígena que vai, então, procurar preservar essa literatura indígena e também valorizar a cultura de seu povo. Então, vamos falar mais um pouquinho a respeito dessa literatura. A Eliane, gente, a autora que eu citei anteriormente, né, Eliane Potiguara, ela escreveu em português, mas há escritores que escrevem em suas línguas maternas, aspecto de extrema importância, já que, ao conservar a língua, conserva-se também a cultura. Além disso, conhecer e reconhecer a cultura indígena pela sua literatura é atentar para o fato de que o Brasil já existia antes de seu posto-descobrimento e já tinha, obviamente, uma cultura. Então, gente, a Eliane, ela é uma escritora indígena que escreve em português, mas nós temos escritores que escrevem de acordo com as suas línguas indígenas. Então, isso é importante, gente, porque nós temos a preservação da cultura desses povos. Porque a língua é um elemento importantíssimo dentro dessa cultura. Tanto que a gente fala, só existe cultura porque nós temos uma língua. Também, gente, nós temos que lembrar que pós-descobrimento não quer dizer que, né, nós só temos literatura, pós-descobrimento, mas sim, nós já tínhamos uma cultura indígena antes, então nós já tínhamos uma literatura anterior a isso. Muitas pessoas falam, não, só a partir de 1500 que há, então, cultura no Brasil e literatura. Não, isso é um equívoco. Nós já tínhamos isso anteriormente. Então, gente, passado o mal-estar da descolonização, é hora de voltarmos nossos olhos para esse fato e dar à literatura indígena e à cultura indígena como um todo, em suas diferentes etnias, legitimidade. Daniel Munduruku tem muitas obras publicadas, a maioria delas direcionadas ao público infanto-juvenil, embora essa categoria seja totalmente discutível e meramente didática. Então, gente, nós temos que dar o verdadeiro, valor e também, legitimar a literatura e a cultura indígena, que muitas vezes a gente acaba não fazendo isso. E também nós temos, o Daniel Munduruku, que é, gente, um escritor que ele vai trabalhar com o público infanto-juvenil. Porém, gente, ele utiliza, então, esse tipo de livro justamente para trazer, isso de forma didática, então apresentar a cultura indígena de forma didática. E ele é considerado um dos mais influentes escritores da atualidade dentro do âmbito da literatura indígena brasileira. Tem formação em filosofia, história e psicologia e é presidente do Instituto Indígena Brasileiro para a Propriedade Intelectual, INBRAP. Entre os seus livros publicados estão Coisa de Índio, O Sinal do Pajé e Meu Vô Apolinário. Daniel é filho do povo indígena Munduruku e nasceu em Belém do Pará. Então, gente, nós percebemos que o Daniel é um dos escritores mais importantes, no âmbito da literatura indígena brasileira atualmente. Gente, ele tem, 3 formações superiores. Ele é formado em filosofia, história e psicologia e também é presidente de um instituto, indígena aqui no Brasil. Então ele tem vários livros publicados e ele nasceu, gente, em Belém do Pará. Também nós temos o Olívio Jecupé.
também se volta para o público infanto-juvenil e é um nome extremamente importante quando se trata da preservação da cultura indígena. Pertencente ao povo Crucutu e tem obras publicadas em língua guarani, o que possibilita o acesso também para o próprio povo indígena. É autor de livros como Cherokee Arandu, A Morte de Cretã, O Saci Verdadeiro e Arandu, o Cão Falante e Tecoá. Então, gente, o Olivo, ele vai por um caminho diferente. Ele escreve obras em português, mas ele também tem obras em guarani. E isso, gente, é importantíssimo porque a gente falou anteriormente para a preservação da cultura indígena. Porque assim, o que a gente também acaba esquecendo? A literatura indígena, ela não é feita também somente para nós brancos. Então, se ela é escrita em guarani, o índio também tem acesso a essa literatura. Então, a gente não tem que pensar, não, ele está fazendo literatura, tem que ser somente para o homem branco. Não. E também, gente, é importante frisarmos que, apesar de o enredo das obras na literatura indígena ser inspirado nas histórias tradicionais dos povos indígenas e em sua visão de mundo, isso não é uma regra. Podemos encontrar dentro dessa literatura a produção dos contos e mitos indígenas, mas há também um trabalho criativo de linguagem, poesia e ficção sobre essas histórias, relatos autobiográficos da vivência em comunidade e da relação dos índios com a sociedade não indígena. Então, gente, muitas das histórias indígenas, elas são baseadas justamente em histórias tradicionalmente indígenas. Mas isso não vai ser uma regra, isso não vai ser sempre que vai acontecer. Os indígenas, desculpe, eles também podem utilizar, então, outras invenções dentro dos livros, assim como a gente vê na literatura brasileira de modo geral. Então, gente, os povos indígenas sempre priorizaram a fala como instrumento para transmitir suas tradições às novas gerações que surgiam, pois a memória, ancestralidade, passado, presente é um aspecto de suma importância em seu contexto. Na literatura indígena, a escrita é principalmente uma afirmação da oralidade. Então, a gente vê que a construção dessa literatura indígena se dá, então, justamente pela oralidade. Então, nós temos aqui, dois exemplos de poemas indígenas. Ao escrever, dou conta da minha ancestralidade, do caminho de volta, do meu lugar no mundo. E nós temos aqui, nem mais nem menos, um homem e uma mulher são o que são, palispetos, pássaros, deuses, mágicos, videntes, astro e estrela, de Altamira e Lascaux, Azteca, Pancararu, Finió, Chavante, Potiguar, quem sabe, íntimos irmãos da terra, salvaguardem o limo das pedras, o voo dos peixes e os sagrados rios navegáveis. Então a gente percebe, gente, que a oralidade ela é muito importante, tanto que ela é representada na escrita assim. Isso não está errado, isso não diminui a obra indígena. Na verdade, isso é importantíssimo para a gente entender como essa sociedade ela trabalha. E também, gente, por meio da literatura, a oralidade chega mais longe. Nesta medida, podemos falar de uma literatura oral e transformar uma cultura oral em livro, que é um grande desafio aceito por muitos escritores indígenas, que vem surgindo em nosso cenário literário. Então, gente, com a oralidade, a literatura ela chega mais longe. Então, a gente percebe que isso é um elemento essencial na literatura indígena. Mas também, gente, nós precisamos pensar o desafio que não é proposto para esses escritores indígenas, que eles pegam uma história contada oralmente e transformam, então, em um livro, na linguagem escrita. Então, eles precisam cuidar para não perder o que é essencial, então, ali nas histórias. Então, é um trabalho bastante árduo, tá, gente? É um trabalho bastante complexo, justamente porque eu tenho que tomar muito cuidado para não perder, então, a essência ali.
Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!